Eu estava produzindo conteúdo lá pelo LinkedIn até que surgiu a seguinte dúvida: como que eu crio o meu curso online do zero? Como que eu crio o meu produto digital, meu e-book, meu curso online, minha mentoria? E foi aí que eu pensei, caramba, realmente, todo mundo fala para você criar produtos digitais, fala para você criar cursos online, gravar aulas, colocar em uma plataforma, mas pouca gente de fato, pelo menos aqui nesse conteúdo gratuito que a gente vê no YouTube, Instagram, LinkedIn, te fala como que você realmente deve construir seu curso online, ou como que deve ser essa estruturação, como que devem ser essas trilhas de aulas, em qual momento você deve lançar um curso online, quando que você deve lançar mentoria, quando que você deve lançar aquele produto mais baratinho, quando que você deve lançar algum e-book, como que você deve fazer isso, como que isso fica lógico de acordo com a sua linha de comunicação. E nesse vídeo aqui você vai aprender justamente isso, como criar o seu curso online do zero. Existem vários modelos para você criar cursos online. Eu aprofundo sobre vários desses modelos dentro da minha consultoria, inclusive antes de ontem dei uma consultoria justamente sobre isso. Mas hoje aqui eu quero me aprofundar nos fundamentos para você construir um curso online do zero. Não só para você gravar aulas e colocar numa plataforma e esperar que as pessoas comprem, mas você entender os princípios por detrás de criar um curso online ou de criar um produto digital que realmente te dê lucro e dê sucesso, tanto para você que vai vender isso, que você seja muito bem remunerado por isso, quanto para os seus alunos. Mas antes da gente falar sobre cursos online e modelos de produtos ou qualquer outra coisa do tipo, a gente precisa entender o que está antes do curso online. Porque o curso online ele é a segunda, terceira ou quarta etapa em um negócio digital. Claro que quando você começa a produzir conteúdo pela internet, quando você começa realmente a colocar sua voz aqui no digital, você precisa saber para onde apontar. Você precisa saber o que você está vendendo, você precisa ter uma linha clara de comunicação, você precisa comunicar algo para uma audiência. Isso precisa ser atrativo para ela e você tem que sim ter ideias de produtos para criar ou sugestões de alguma coisa para ofertar para essa audiência que vai chegando no seu conteúdo. Só que você ter pessoas que te escutem é o passo número um. E as pessoas podem te escutar de diversas formas. Você pode chegar nessas pessoas, você pode soltar sua voz aqui no digital através de duas formas principais, que é através de conteúdo pago ou conteúdo orgânico. Se você usar só o conteúdo orgânico, se você só gravar vídeos aqui, postar e esperar o algoritmo te entregar, beleza, você vai ter um tipo de aceleração. Agora, se você fizer conteúdo orgânico e conteúdo pago, aí você vai ter 10 vezes mais aceleração. Não é todo mundo que consegue começar com tráfego pago, a maioria das pessoas começa com conteúdo orgânico e é assim muito possível você ter ótimos resultados com conteúdo orgânico. Eu mesmo tenho 6 meses que eu estou produzindo com consistência lá pelo LinkedIn, eu já vendi pelo menos uns R$ 20.000 em contratos, só postando todos os dias, de uma forma tranquila, conteúdos realmente de valor, só que conteúdos mais simples de serem feitos. E a consistência, ela te dá resultado muito grande lá no longo prazo, tá? E é isso que pode acontecer com você também. Mas a gente não pode negar que quando você usa o tráfego pago, você tem uma aceleração muito maior, porque você paga para aparecer para mais pessoas. E se você quiser usar só o tráfego pago, ele também vai ser um pouco mais rápido do que o conteúdo orgânico. Só que daí você vai ficar dependente de colocar muito dinheiro para ter o dinheiro voltando para você. E beleza, algumas pessoas querem seguir por esse modelo, se você quiser não tem problema, você consegue hoje começar com tráfego pago e já ofertar um produto, só que não é o modelo que eu particularmente recomendo para a maioria das pessoas. Para a maioria das pessoas que não tem tanto estômago para investir tipo R$ 10.000 só para testar, só para queimar dinheiro, eu sugiro que as pessoas primeiro comecem com conteúdo orgânico para elas colocarem o pezinho na água e depois que elas implementem tráfego pago, que elas intensifiquem a produção orgânica, porque elas têm assim mais maturidade no negócio digital delas. E elas conseguem uma consistência muito mais fluida, muito mais sólida do que só jogar 10 conteúdos pagos aqui, esperar que o tráfego pago faça milagre e quando ele não fizer milagre você vai se frustrar. Eu não quero que isso aconteça com você que está assistindo esse vídeo aqui, tá? Então é isso que eu coloco como filosofia para as pessoas. Beleza, você quer criar seu produto digital online, quer criar seu curso online do zero, quer criar seu e-book? Beleza, é muito bom, é muito legal e é muito produtivo. Só que antes disso, a gente precisa falar de conteúdo. Não tem como a gente falar de criar produto sem falar de conteúdo pago e de conteúdo orgânico, tá? E é isso que você precisa definir no começo. No começo, antes de criar um curso online, todo mundo já quis criar um curso online, principalmente você que está vendo esse vídeo aqui, você precisa definir a sua linha de comunicação.
como que você vai comunicar, o que você vai comunicar, para quem você vai comunicar, qual que vai ser sua linha central de comunicação e quais produtos você pode ofertar no futuro. E quando eu falo em produtos que você pode ofertar no futuro, eu não estou falando aqui de você já ter o curso online, de você já ter o site de vendas, de você já ter qualquer outro tipo de coisa. Eu estou falando aqui em ideias. Então eu vou dar um exemplo aqui bem aberto, bem generalista. Digamos que você seja um psicólogo de relacionamentos e você não tem audiência, você também não quer começar com tráfego pago e quer começar apenas com conteúdos orgânicos, mas já pensar nas suas ideias de produtos. Beleza, você pode começar com a ideia de produto de atendimentos. Lotar sua agenda primeiro, ser muito bem remunerado pela sua hora, vender esse serviço que é um pouco mais fácil de escalar do que curso online, do que cursos gravados. E aí você começa a produzir seu conteúdo orgânico e esse produto ele já é meio que estruturado, porque a entrega ela é ao vivo, a entrega ela é em real time, né? Você não precisa primeiro fazer alguma coisa, primeiro gravar algo e depois disponibilizar. Você faz essa entrega depois que a pessoa paga pelo seu serviço. E é um ótimo jeito de começar. Só que também tem como você pensar em ideias do que você vai ofertar depois que sua agenda estiver lotada. E aí isso não precisa estar 100% definido, mas você precisa ter pelo menos um norte. Então, beleza, psicólogo de relacionamentos. Ele tem os atendimentos dele, mas ele também pode ter uma mentoria em grupo, ou ele pode ter terapias de casais, ou ele pode ter alguns e-books para mulheres, ensinando como que elas devem se relacionar, ou ele pode ter um curso gravado sobre autoestima feminina, sobre energia masculina, por exemplo, e aí você precisa saber para qual público você vai falar. Então é muito isso que eu aconselho as pessoas, elas entenderem para quem que elas falam e terem ideias de produtos depois que elas já estiverem sendo bem remuneradas com um produto principal. Então não tem como a gente falar de criar produtos digitais, principalmente o curso online, sem a gente falar antes de construção de audiência. E aí que está aqui o fluxo que você deve seguir, na minha opinião, para lançar um curso online. Você primeiro deve definir tudo isso que eu falei, definir sua linha de comunicação, para quem você vai falar, o assunto central da sua comunicação, como que você vai comunicar isso e ter algumas ideias de produtos para ofertar para esse pessoal. E aí depois que você definir tudo isso, e não demora tanto hoje em dia, tá? Muito mais se você já é um profissional, se você quer seguir na sua área que você já tem expertise, basta você ter uma ideia sobre isso, documentar de forma simples e começar a produzir conteúdo. E aí depois que você documentou tudo isso, você vai justamente fazer isso, produzir conteúdo. Seja conteúdo pago ou seja conteúdo orgânico. E aí aqui, depois que você definiu tudo isso aí, deixou de uma forma mais teórica como que vai ser sua comunicação, tem dois caminhos que se abrem. Se você optar por seguir pelo conteúdo orgânico apenas, você vai primeiro criar conteúdo, depois conquistar a audiência, depois entender qual demanda que você está gerando a partir dessa audiência, quais produtos a sua audiência realmente quer, quais produtos ela compra e o que ela pede de você. E só no quarto passo vem a criação dos produtos, ou a oferta desses produtos, e um quinto passo é as vendas. Então é basicamente assim, ó, conteúdo, audiência, demanda, produto e vendas. É dessa forma que as coisas funcionam caso você queira seguir no conteúdo orgânico. Porque pensa só, não adianta nada eu ter uma boa linha de comunicação, eu ter uma boa oratória, eu gravar boas aulas, eu ter uma edição mirabolante, eu gravar um curso em estúdio, ou eu criar um site bonito, sendo que ninguém vai ver, sendo que não tem ninguém para acessar aquele site e comprar aquele conteúdo, entendeu? Você só vai gravar, só vai fazer o site à toa. Então você precisa muito passar por esse processo, caso você siga pelo caminho do conteúdo orgânico. Você precisa ter pelo menos um serviço, uma consultoria, uma venda de horas, no mínimo, que é o que eu recomendo para quem está começando. E depois você pense em algumas outras sugestões de infoprodutos. Porque aí você não se frustra. O caminho fica mais simples, você vende algum serviço mais rápido de consumir, mais fácil de entregar. E depois, no futuro, quando você tiver audiência, quando as pessoas estiverem pedindo, quando sua agenda estiver lotada, aí sim você pode ofertar o seu curso online sem problema nenhum. Pelo menos esse é o caminho que eu vejo as pessoas seguindo e é o caminho que eu aconselho você que está começando e quer criar seu curso online do zero a seguir. Porque você tem um caminho muito mais fluido no digital, tem um caminho muito mais sólido, um caminho muito mais tranquilo e você passa por todo esse caminho, por toda essa jornada de uma forma mais tranquila. Você não se frustra, você realmente consegue vender bem seus serviços e consegue trilhar um caminho de sucesso por aqui. Pelo menos é o caminho de sucesso que eu vejo muitas pessoas conseguindo e que eu aconselho para a maioria das pessoas. Agora, outro caminho é o tráfego pago. Se você quiser colocar dinheiro na frente, se você já tiver grana para investir, beleza, você vai gravar o seu curso, você vai criar o seu produto e aí eu aconselho você a ter uma visão de esteira de produtos e lançar esses produtos no ar. E aí você precisa de metodologia para fazer isso, tá? Não é só gravar as aulas e jogar numa plataforma online, etc. Você precisa saber
como que vão ser esses produtos, qual que vai ser a esteira, qual que vai ser a progressão do lead desde o momento que ele compra até o momento que ele evolui nos seus produtos mais caros e como que você vai ofertar isso dentro do tráfego pago. Então a gente sabe hoje que para você fazer testes de produtos, independente do tipo de produto que você vai lançar, você precisa de ter pelo menos aí uns 3, 4, 5 mil reais. Você está disposto a queimar esse dinheiro e não ver resultado nenhum e ainda assim continuar? Se você estiver disposto e realmente achar que sua ideia é muito boa, que é muito mirabolante, que é diferenciada no mercado, beleza, vai em frente. E aí eu aconselho você a contratar alguém para criar os seus produtos para você, ou para te dar esse norte pelo menos, e eu posso ajudar você com isso com a minha consultoria. O primeiro link está aqui na descrição. E depois você pode contratar um gestor de tráfego para te ajudar. É um gestor de tráfego, você encontra vários aí no mercado, vários bons. Tem algumas recomendações, inclusive, eu não ganho nada por essas recomendações, tá? Mas você vai contratar um gestor de tráfego para ele colocar isso aí no ar para você. Você consegue, sim, fazer no começo e tudo mais. Mas eu aconselho que se você quiser jogar um jogo de forma profissional aqui, um jogo realmente que te dá um dinheiro muito bom no médio e longo prazo, você contratar um profissional que vai te auxiliar nisso tudo. Porque esse profissional ele vai conseguir te trazer ainda mais resultados. E aí, uma vez que você está com todos esses produtos bem estruturados e que você consegue colocar isso em mídia paga, beleza, oferta em mídia paga aí e vê o que é que dá, vê o resultado que o teu gestor de tráfego e que você vai gerar. E aí você seguir os conselhos dele também, né? Não só ter as ideias e ficar microgerenciando cada passo que o gestor de tráfego der. Você dá autonomia para ele gerar resultado para você. Que é assim que deve ser feito. A não ser que você seja expert de tráfego pago. Aí você pode colocar no ar e pode fazer como você bem entender. Mas eu aconselho você a fazer dessa forma, caso você opte por um caminho de mídia paga. E se você quiser mesclar esses dois caminhos, aí você grava seus conteúdos, você gera uma primeira demanda, enquanto isso você vai impulsionando conteúdos, você pode colocar um produto ou outro para teste, gastando um pouco menos, já que você está colocando essa força em mídia orgânica. E esse é o caminho que eu aconselho a maioria das pessoas a seguir, pelo menos no médio e longo prazo. Você começar com conteúdo orgânico, caso você esteja do zero mesmo, para você colocar o pezinho na água, sentir o que é produzir conteúdo, sentir o que é pegar um celular aqui ó, e gravar você, gravar criativos, fazer as coisas, colocar tudo no ar, e depois você evolui para um caminho de mídia paga. E aí sim, depois de tudo isso aqui, a gente chega na minha metodologia de criação de produtos digitais e criação de cursos online do zero. Como que eu aconselho você que está começando a fazer? E aqui eu vou separar em dois caminhos. Eu vou separar no caminho para quem está do 000, não tem nada digital, não tem presença e sabe que precisa criar conteúdo a partir de agora e quer colocar suas coisas no ar. Você vai começar com serviços, consultorias ou mentorias. Algo que você venda a sua hora. Ah, Iago, mas eu saí do CLT, mas eu quero fazer minha transição de carreira e eu não quero vender minha hora mais. Beleza, mas você está no mundo real e você vai precisar vender sua hora em algum momento. Mesmo que você grave cursos online aqui no futuro próximo, que eu já vou te falar como que você faz isso, eu aconselho você a começar com serviços, consultorias ou mentorias. E tem vários motivos, eu não vou me adentrar tanto nisso daqui, eu me adentro muito mais em outros conteúdos lá pelo LinkedIn, ou até mesmo na minha própria consultoria, só que eu vou te falar aqui o porquê que eu começaria com serviços. Primeiro, é uma metodologia que todos os grandes recomendam. Alex Hormozi, que é um cara gigante nos Estados Unidos, e outras pessoas aqui do Brasil, todas elas, absolutamente todas elas, pelo menos as grandes que eu conheço, falam para a gente começar com serviços. Por quê? Porque os serviços, e aí entram as minhas outras opiniões, os serviços eles são fáceis de entregar, você consegue entregar eles com muito mais facilidade do que um curso online. Você só entrega depois que a pessoa te pagou, então você não tem a frustração de você criar uma coisa muito extensa e depois talvez ser remunerado. Você oferta isso de uma forma mais fácil e a sua comunicação para as pessoas é muito mais simples. Se uma pessoa vem com uma demanda para você, você pode personalizar a sua entrega em formato de mentoria, consultoria ou serviço e ofertar para essa pessoa. E aí, com as suas primeiras demandas que você gerar através dos seus conteúdos, você vende isso de uma forma muito mais fácil e muito mais rápida e tem uma vantagem aqui. Você pode cobrar muito mais caro pela sua hora. Então, se você... Pensa comigo aqui rapidinho. Se você quer fazer uma venda de curso online a R$500 e você faz 10 vendas por mês, você faturou um total de R$5.000. Só que você cobrou R$500 por aquele curso online que você passou, sei lá, 20, 30 horas fazendo. Um curso online de R$500, eu acho que as pessoas demoram mais ou menos isso aí, entre pensar, planejar, gravar, editar, colocar tudo no ar. Principalmente se você for fazer tudo sozinho, você vai levar mais ou menos esse tempo. Agora, 20, 30 horas, se você vende sua hora por R$350 ou R$200, vamos ver aqui quanto que dá vendendo a hora por R$200. R$200 vezes 30 horas. As mesmas
30 horas que você gastou para gravar um curso online. Você vai ganhar R$ 6.000. Iago, mas é só R$ 1.000 a mais do que se eu tivesse gravado o curso online e vendido para 10 pessoas. Mas é muito mais fácil você vender consultorias e mentorias mais caras do que cursos online mais baratos. E você não teve o trabalho de criar tudo, deixar tudo pronto para talvez nesse mês ganhar R$ 5.000. E detalhe, eu estou falando de R$ 200 a hora para alguém que está começando em serviços, mentorias e consultorias. Porque às vezes você pode agregar um pouco mais na sua entrega. Às vezes a sua entrega pode ser mais robusta e você cobrar ainda mais caro, dependendo da solução que você faz. Às vezes é um serviço recorrente, que a pessoa vai pagar R$ 200 pela sua hora durante muito tempo, durante 6 meses, um ano, que é o caso de psicólogos, por exemplo. A galera cobra aí 130, 150, 200, R$ 250 a hora e as pessoas pagam aí durante 6 meses a um ano, ou até mais em muitos casos. Agora, o curso online a pessoa compra uma vez e você tem que gastar esse tempo construindo nova audiência e vendendo mais 10 cursos online mês que vem e mais 10 no outro mês para chegar nesses mesmos R$ 5.000 de faturamento. E outra coisa, se uma pessoa indicar o seu curso online, você vai ganhar outros R$ 500. Agora, se outra pessoa indicar a sua consultoria e mentoria, ainda mais que você tenha um contato próximo com essa pessoa, você vai ganhar muito mais em valor agregado em cima dessa indicação da pessoa. Então, você começar com serviços, mentorias e consultorias é algo muito mais relevante para você no começo da sua trajetória. E depois que você lotou sua agenda, que você chegou no limite de cobrar por hora, que você não pode tanto assim mais aumentar o seu valor hora, aí chegou a hora de realmente escalar. É muito possível chegar nos 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil reais só com consultorias, mentorias e serviços. E aí, nesse momento que você está engargalado de serviço, chegou a hora de escalar. E aí você pensa em cursos online, mentorias mais caras e mentorias com uma entrega mais robusta, mentorias high ticket, masterclasses, workshops, mini cursos, e-books, e aí tem diversos outros formatos. E aí sim você pensar nesse pensamento de esteira de produtos. Porque nesse momento você vai estar ganhando bem, sua agenda vai estar cheia e você vai ter construído audiência suficiente que demandam esses produtos. E detalhe aqui, você nunca pode parar de criar conteúdo, tá? Você tem que sempre continuar criando conteúdo para renovar essa audiência, para ter mais fôlego para quando você for ofertar algo em massa de verdade. E aí sim chegou a hora de escalar, de você construir mentorias, consultorias mais caras e mais robustas, né? Que não você só vende sua hora, entregas de mais valor, cursos online, masterclasses, eventos presenciais, enfim. Aí eu posso te ajudar nesse pensamento de esteira de produtos, caso você queira minha ajuda. E a gente abre aqui para um segundo caminho. Então, esse primeiro caminho é para quem está do zero. Isso levaria aí de 6 meses a 3 anos, mais ou menos, tá? Para você chegar nesse momento de escala. Tem muita gente que consegue isso antes, eu conheço inúmeros casos também, e você pode ser um deles, mas para isso você precisa começar. E a gente chega no segundo caminho, que é o caminho de quem já tem uma certa audiência, de quem já colocou o pezinho na água e realmente quer escalar, que era o caso dessa moça que eu ajudei há 2 dias atrás. Ela já tinha produtos prontos, ela já tinha uma audiência consolidada e ela estava com a agenda dela lotada. E ela chegou no momento de escalar, porque ela já tem serviços, mentorias e consultorias que ocupam toda a agenda dela e ela quer ganhar mais, mas ela não consegue aumentar mais a hora dela, o valor pela hora dela, porque ela já cobra um valor bem caro, ela já está com a agenda lotada, ela já tem audiência consolidada esperando uma nova oferta, e ela já tem produtos bem estruturados. Então chegou nesse momento da gente construir a esteira de produtos dela e pensar em como que a gente vai comunicar isso para escalar os ganhos dela. E é justamente nesse passo que a gente está nesse momento atual. A gente está estruturando isso aí juntos e vai ter outras entregas da minha consultoria para ela. Mas esse primeiro contato que eu tive com ela, a gente já estruturou muita coisa e vai ser muito bacana ver tudo isso acontecendo assim e ter o meu papel ali, o meu pontinho de ajuda para essa pessoa que contratou minha consultoria. E é justamente isso que eu recomendo para você, que está nesse momento de escalar, que está nesse momento que você já vendeu muitos serviços, mentorias, consultorias, que está com a sua agenda lotada e que quer ganhar mais, quer escalar mais a sua hora, que quer ganhar mais, enfim, quer ter mais benefícios, ganhar mais e viver um pouco mais em paz, mais tranquilo. Você vai pensar em esteira de produtos, vai pensar em soluções complementares àquela que você já tem, vai escolher um produto principal para comunicar e vai cada vez menos diminuir as horas que você vende e aumentar mais a escala que você tem. E tem 2 formas básicas de você escalar aqui pelo digital. Ou você vende produtos mais caros, ela pode aumentar a hora da consultoria e mentoria dela, ou você vende mais produtos com valores diferentes para cada tipo de perfil que chega para comprar algo de você. E essas 2 formas que a gente está estruturando agora. É isso que eu recomendo que você faça também. Você pensar em modelos de você vender mais caro, ou vender mais produtos, ou fazer os dois, tá? Ter produtos desde R$ 47, R$ 97 reais, até produtos de R$ 2.000,
3 mil, 5 mil, 10 mil reais, ou até mais muitas vezes, e pensar em ofertar mais produtos para mais pessoas que chegam em diferentes níveis de compra para você. Porque assim você consegue diminuir as horas que você vende e aumentar essa escala através de horas que você dedicou uma vez e pode vender muitas vezes, que é o caso dos cursos online. Você grava uma vez e pode vender ele infinitas vezes, basicamente. E é esse o pensamento que você tem que ter se você já chegou nesse segundo estágio, se você já tem audiência, se você já vende bem, se você já tem sua agenda lotada, para você escalar dessa forma, diminuindo as horas que você vende e aumentando o seu valor por hora, gravando um curso uma vez, entregando para muita gente, ou dando uma mentoria em grupo que pessoas pagaram muito para você, muitas pessoas pagaram muito caro e você vai dedicar só 1, 2, 3 horas para entregar esse valor, e assim você aumentou o seu valor por hora. É dessa forma que você cria cursos online do zero, se você já está nesse estágio de escala. Eu espero que esse vídeo aqui tenha te dado um norte. É um vídeo que eu me aprofundo tanto em comunicação e criação de produtos. Não fico só aqui em como que deve ser o formato das suas aulas. Eu vou gravar outros vídeos aqui explicando como que devem ser as trilhas de aulas, como que você deve pensar em infoproduto e como que você faz para ofertar isso para vários tipos de pessoa. E se você quiser receber esses vídeos aqui no futuro breve, se inscreve aqui no meu canal e assiste outros conteúdos que tem aqui que eu tenho certeza que vão te ajudar. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.